E parece que voltamos em 2016, quando Batman vs Superman foi lançado, e esse filme muita gente amou, muita gente odiou, e parece que a mesma coisa aconteceu com Mulher Maravilha 1984. E nesse vídeo eu vou tentar explicar o porquê isso aconteceu, toda a minha opinião, o que foi que eu amei muito nesse filme e o que foi que eu não gostei, que eu achei que eles poderiam ter melhorado, porque realmente tem muitos defeitos, como eu falei no meu vídeo, sem spoilers, mas esse aqui vai ser realmente poder destrinchar o máximo possível vários detalhes que eu senti que as pessoas estão reclamando e que eu não concordo, e também discutir algumas coisas que as pessoas estão reclamando com toda a razão. E algumas coisas também que as pessoas não perceberam durante o filme, mas que eu senti e que me fez amar muito. E meu objetivo não é defender o filme só porque eu sou fã da DC, não. É porque realmente eu quero que a maior quantidade possível de pessoas tenha uma sensação agradável quando estiver assistindo o filme. E eu quero que as pessoas se divirtam tanto quanto eu me diverti. Eu assisti o filme 3 vezes, eu fui no cinema 3 vezes. E por eu ter ido ao cinema, eu acho que isso favoreceu muito minha experiência. Porque eu pensei, você tá em casa, bota o filme na Netflix pra assistir, aí você, esse filme é mais ou menos. Dá pausa, vai beber uma água, esquece de assistir o filme, fala, depois eu assisto, não volta. Eu já fiz muito isso já. E eu percebi muito a diferença quando lançou Mulher Maravilha. A diferença de você estar no cinema, na sala de cinema que você pagou o ingresso, tá lá comendo pipoca. Eu não comi pipoca porque eu tava de máscara, né? Não quis tirar. Mas a sensação de você estar no cinema com aquele som potente, você é meio que obrigado a assistir o filme do início ao fim. Você entra muito mais fácil no filme. Eu acho que não ter sido lançado no cinema, pelo menos em todos os cinemas, né, na maioria deles, tinham vários cinemas que estavam fechados por causa da pandemia, isso eu acho que prejudicou muito. E eu acho que a estrutura do roteiro prejudicou um pouco o filme nesse sentido, quando a pessoa estava assistindo em casa, porque o filme, ele passa, acho que 1 hora sem cena de ação quase nenhuma, tinha uma cena de ação no início, mas depois passa muito tempo desenvolvendo o personagem, e só lá, quando eles vão para o Egito, que começa a ter uma outra cena de ação. Então eu acho que muitas pessoas tiveram a sensação de que era um filme meio lento e, sabe, que era arrastado. Eu não senti nem um pouco isso, porque eu estava realmente me envolvendo com os personagens. Eu me permiti me envolver com os personagens e eu acho que isso foi importante para poder construir realmente uma base boa e quando tiver ação, você entender aquilo que está acontecendo. Eu ainda vou explicar as motivações de cada vilão, de Bárbara e de Maxwell, pra realmente a gente destrinchar o máximo possível, que eu acho que tem bastante coisa que dá pra gente poder tirar do filme, mas eu acho que o ritmo prejudicou muito. Quando eu saí do cinema, eu não tive essa sensação de que o filme tinha pouca cena de ação, porque eu acho que ele tinha 5 cenas, e pra mim aquelas faziam sentido, sabe? A cena, por exemplo, do shopping, ela era bem rápida porque os vilões, que eram capangas todos desastrados, eles, tipo, não tinham nenhuma ameaça pra Diana, então aquela sensação justificou. Já a cena do Cairo, que ela tá lá na estrada, né? Acho que nem se é Cairo, ou se é no Egito. Acho que é Cairo, enfim, não lembro. Mas quando ela vai pra estrada, eu lembro que é uma cena que dura um pouco mais, porque era um desafio maior pra Diana. E o próprio vilão, que era Maxwell Lord, o grande vilão do filme, ele não exigia uma cena de ação muito grande. E eu vi muita gente reclamando que Bárbara tava lá no filme só pra poder, no último ato, no terceiro ato, ter alguma cena de ação, sabe, no final do filme. Mas eu gostei de como eles trabalharam. Eu senti que deu uma naturalidade, sabe, maior ao filme, construiu melhor os personagens. E é uma coisa que eu não me incomodei, só que eu concordo que poderia ter sido um pouco maior, assim. O filme já tem 2 horas e meia já. Dava pra poder cortar algumas coisas, por exemplo, aquela cena de Steve andando na rua, né, conhecendo como é 1984. Uma cena legalzinha, só que não contribui tanto assim. Era uma cena fofa, mas que poderia facilmente tirar uns 10 minutos daquela parte e botar para poder aumentar ainda mais a luta contra a Bárbara no final. Eu acho que isso prejudicou um pouco o filme. E falando sobre a volta de Steve, uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando e que eu também concordo que foi péssima escolha, foi a maneira como o Steve voltou. Ele voltou no corpo de uma pessoa, então realmente eu tive a sensação de que ele estava sequestrando a vida de alguém e a família desse cara. Diana foi pra cama com ele. Então imagine aí qual seria a consequência enorme que teria se Diana não tivesse renunciado o desejo dela. Então foi uma escolha muito infeliz que com só alguns ajustes de roteiro dava para poder adaptar. Era só ele criar o corpo sozinho dele, sabe? Ele não precisa... Ele tá no corpo de alguém, não contribui em nada para a história. Só gerou essa revolta na internet. Mas eu escolhi ignorar essa parte. Eu sei que eu concordo com todo mundo que falou mal, porque realmente é uma coisa muito ruim que aconteceu, mas que eu prefiro ignorar para poder me divertir melhor durante o filme. Se você pudesse cortar aquela cena da explicação de que ele pegou um corpo diferente,
também a gente poderia ganhar mais uns 5 minutos aí para poder colocar para cena de ação. Então eu acho que a distribuição ao longo do filme não foi muito boa. Outro defeito muito grande do filme é o CGI, a computação gráfica, que eu, quando saí do cinema, eu não tive a sensação, eu imaginava que seria bem pior. Eu acho que por ter uma expectativa baixa, eu acabei achando assim, tudo bem então. Mas eu concordo que, comparando com outros filmes, ficou bem feião, principalmente em relação à física. E quem estudou isso no colégio, no ensino médio, vai conseguir entender. Eu acho que o filme faltou muito aceleração, sabe? Quando a Mulher Maravilha pula, ela parece que pula constantemente, vai subindo constantemente, e tinha a impressão de que ela estava sendo puxada por alguns cabos, sendo que na física ela deve acelerar bastante no início e ir ficando mais lenta até chegar lá no topo e depois vai caindo e ganhando mais velocidade, né, ao se aproximar do chão. Eu não posso confirmar porque eu não estou dentro da indústria, mas eu ouvi dizer que Patty Jenkins, ela se livrou, ela acabou tirando do filme a equipe de stunts. Eu esqueci como é que fala em português, stunts. A equipe que coordena, que tem os dublês, que coordena as cenas de ação, e toda essa coreografia. Se eu não me engano, no primeiro filme, quem fez foi Zack Snyder, a equipe de Zack Snyder. E você pode até nem gostar de Batman Superman, nem do Homem de Aço, mas você tem que admitir que são filmes muito bonitos e que a coreografia, os stunts de lá são muito bons, muito bem feitos. E o primeiro filme de Mulher Maravilha foi coordenado por essa equipe, e só que o segundo não foi. Então realmente foi uma escolha infeliz que Patty Jenkins teve, a diretora, de tirar essa equipe, porque se ela tivesse colocado, eu tenho certeza que ia parecer muito melhor. E uma coisa que eu achei muito engraçado é que quando eu tava assistindo pela segunda vez, eu fui com meu amigo, e aí ele falou que parecia muito um circo, sabe? Principalmente na cena final, que tá as duas pilares, realmente parecia um pouco coisa de circo. E depois eu descobri que o Circo de Soleil foi contratado para fazer a cena de Mulher Maravilha. Essa foi a equipe que coordenou a cena de ação. Ficou interessante ver essa perspectiva de ter uma equipe que trabalha com circo, cheio de acrobatas, até na cena mesmo das Amazonas, né? Diana faz movimentos assim que eu acho que lembrou um pouco também de circo, só que eu achei que a execução disso não foi tão assim bem feito, não foi algo que me impressionou. Ficou legal, mas que não ficou tão bonito quanto são as cenas de ação em Batman Superman, por exemplo. E outra coisa também que eu achei um pouco estranho de escolha foi que Mulher Maravilha, quando ela usava o laço, ela parecia que estava lançando o laço, tipo lançando uma teia de Homem-Aranha. Se você não percebeu, quando for ver o filme de novo, repara que Mulher Maravilha, ela parece muito que está fazendo alguns movimentos de Homem-Aranha, de lançar o laço e aí puxar. E isso eu achei uma coisa bem curiosa. Tá, foi basicamente isso que eu senti que realmente prejudicou muito o filme. Eu vi até gente reclamando que quando Diana tava lá na Casa Branca, tem os caras que atiram e aí Steve pega uma bandeja para se defender. Eu realmente vi algumas pessoas reclamando, poxa, como é que ele vai se defender com a bandeja? Só que se você ver o filme direito, consegue ver que tem algumas balas, então pense aí, na hora, pra mim soa natural Steve pegar o que tá ali ao redor, isso aqui não sei se vai funcionar, mas vou tentar me defender. E tipo, não defendia, continuava tendo alguns buracos. Ou seja, foi uma tentativa falha que ele teve, e o filme eu acho que tem várias dessas coisas que me soam natural e que as pessoas reclamaram um pouco por não ser muito amarradinho, mas que eu entendo também. Realmente tem algumas coisas que ficam um pouco estranho quando você está assistindo. Isso que eu falei até agora no vídeo foi o que eu achei que o filme poderia ter trabalhado muito melhor, que ele tinha um potencial, mas que com uns pequenos ajustes de roteiro, uma reescrita ali 1 a 2 vezes, dava para poder adaptar e consertar algumas coisas. Mas bora falar agora sobre as coisas que eu absolutamente amei sobre esse filme, que foi principalmente os vilões. Começando por Bárbara. Eu vi algumas pessoas comparando até com Aldrich Killian. Eu esqueci como é que é o nome dele. Pra você ver que o vilão não é tão bom assim, né? Mas é uma coisa assim, Aldrich Killian. Mas é o vilão de Homem de Ferro 3. E também o vilão de Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, que é o Electro, que é interpretado por Jamie Foxx. Eles são vilões que são meio patetas assim no início do filme. Bem nerdzão, raiz, sabe? Isso chega a ser bobo, às vezes, e eu vi muita gente comparando isso com Bárbara. Só que, sendo bem sincero, eu não senti. Eu senti que eram pegadas diferentes. Por que isso? Tem uma coisa que não funcionou com os outros dois, mas que com Bárbara funcionou, que foi motivação. Nos outros dois filmes, eles simplesmente ficavam revoltados, porque eles receberam um não na vida, sendo que Bárbara, ela seguiu uma trilha diferente. Como assim? No início do filme ela realmente era meio bobona, só que eu senti que ela era desastrada por ser desastrada. Eu mesmo, Maurício, há alguns anos atrás, eu era muito tímido e tinha várias coisas que Bárbara fazia que eu entendia
e que eu me identifiquei muito com ela, sabe? Uma pessoa que não tem muito jeito de conversar com as outras pessoas e que ela queria ter amizades, mas que era meio difícil. Eu hoje já mudei bastante, eu não chegava a ponto de Bárbara também, né, tô aqui exagerando um pouco, mas que eu entendia muito a personagem e que pra mim ela poderia ser uma pessoa do mundo real. Tanto que quando ela vai conversar com Diana, ela fala, ó, eu gostei dessa garota aqui, vou chamar ela pra poder jantar comigo porque ela pode ser minha amiga. E tipo, Diana é até meio grossa, o que pra mim fazia sentido porque Diana queria se afastar do mundo, ela não queria ter relação com ninguém. Até porque ela já perdeu várias pessoas em 70 anos. Só abrindo um parêntese aqui rapidinho. Tem um momento lá que aparece Etta Candy, uma foto dela com Etta Candy. E eu achei incrível mostrar que Diana foi acompanhando ela até ela morrer provavelmente de velhice, né? Então não foi só um pequeno detalhezinho que o filme passou assim. Só mostrou uma foto e que eu só reparei na segunda vez que era Etta Candy, que foi aquela secretária de Steve Trevor. Então tem pequenos detalhezinhos assim que eu falei, poxa, isso faz sentido, isso aconteceria se fosse de verdade. Pronto, fechando o parêntese, bora voltar a falar agora de Bárbara. Mas ela queria ter essa amizade com Diana, e ela chega a ter uma conversa normal, ela não é tão bobona assim, só uma pessoa tímida e fechada, e que era desastrada às vezes, sabe? Quando ela derrubou a mala, por exemplo. Eu não achei que ela era um bobona a ponto de ser ridículo, que nem os outros personagens. Eu não me incomodei muito com isso, não. E depois, pra vocês verem o como Bárbara, ela funcionou bem, os outros personagens, eles simplesmente se revoltaram. Electro, por exemplo, ele é o cara todo desajeitado, e aí ele tem que trabalhar, acho que no aniversário dele, alguma coisa assim, aí ele cai lá, tem aquele acidente, ganha poderes, e depois ele simplesmente fica com raiva do Homem-Aranha, que era uma pessoa que ele admirava. E pra mim aquilo não fazia muito sentido, eram pessoas que simplesmente se revoltavam, e pra mim isso não é motivação de um vilão ser um vilão. Agora a Bárbara não. Bárbara, ela pegou a pedra e ela desejou uma coisa boa, porque ela era uma pessoa boa. Uma coisa, só pra vocês verem o quão bem construída é essa personagem, tem uma cena lá que botaram pra ela dar comida pra um cara que tava numa situação de rua. Que tava dormindo lá no banco da praça, ela foi lá, leva comida, parecia que fazia isso com frequência. Então você sentia que ela era uma pessoa boa de verdade. E aí depois ela... O desejo dela foi admiração. Ela sentia admiração e não revolta. E por admiração com Diana, ela desejou ser legal que nem Diana, ter facilidade de falar com as pessoas. E isso fazia sentido com a personagem naquele momento do filme. Depois que a gente descobre que ela vai perdendo a humanidade, a bondade dela, que não é uma coisa que ela decidiu, é uma coisa que foi roubada dela pela pedra. Da mesma forma que os poderes de Diana foi roubado. Então ela foi sendo roubada, ela começou a ser grossa com as pessoas, começou a enfrentar o cara o cara que estava assediando ela na rua, o que fazia sentido porque ela não sabia se defender antes, ela começou a se defender, e pra mim a evolução da personagem soou muito natural, a ponto de Diana, querer quebrar a pedra. Então a motivação dela não era derrotar Diana, era só defender a pedra, era defender o desejo que ela tinha feito, defendeu aquilo que ela tinha conquistado nos últimos dias, e por isso que ela defendeu. Você vê que ela não quer atacar a Diana, ela não tá com raiva dela, ela só quis defender Maxwell Lord porque para ela aquilo era uma segurança que ela tinha, sabe? Então isso eu gostei muito. A ponto de que ela foi perdendo a humanidade, aí sim tem um momento que ela se revolta, que é bem no final do filme, quando ela realmente tipo fala, já vou perder tudo, eu quero agora ser uma super predadora, e ela vira mulher leopardo. Então é essa substituição de revolta por admiração que ela tinha por Diana. Isso fez a personagem não ser clichê e eu ter gostado tanto assim dela. E quando ela vira mulher leopardo, nossa, é sensacional, é incrível. Eu achei que foi uma escolha muito ruim não ter mostrado a transformação dela. Era pra mostrar os pelos crescendo e você vê ela só, estou me sentindo mal. E aí ela vira. Eu não gostei muito disso não. Mas quando ela vira, mesmo sendo tão rápido, eu gostei muito. Principalmente, uma das coisas que eu achei mais incrível foi ela mostrar aquela perspectiva, sabe? De Diana tá dentro da armadura e a mulher leopardo rasgando a armadura toda. Isso eu achei sensacional, deu uma ameaça muito maior pra vilã e que eu gostei muito. Falando agora sobre Maxwell Lord, esse cara me impressionou demais. Eu sei que ele é um vilão muito diferente, que tá nos quadrinhos, eu vi algumas pessoas reclamando disso. Só que assim, é um personagem que não é tão famoso, então eles quiseram trazer um pouco mais para a realidade, né, dos anos 80, e ser um grande empresário de petróleo. E eu gostei muito disso, que da mesma forma que Bárbara, ele não tava querendo atacar a Diana por só revolta.
Ele estava realmente querendo seguir o sonho dele, que era ter sucesso na vida, ser um orgulho pro filho dele, que inclusive foi uma surpresa muito grande. Quando eu vi que ele tinha um filhozinho, só deu ainda mais motivação para ele, que ele até uma piscina que ele quis poder pro menininho, sabe? Então isso derreteu meu coração. E toda a trajetória dele, você vê que faz sentido. Primeiro, ele estava falindo, ele queria ter o petróleo funcionando bem. E aí ele falou que, ó, descobri que tem uma pedra, ele começou a investigar a pedra, não precisava mostrar flashback nenhum, porque senão o filme ia ficar muito maior. Então só mostrou que ele estava querendo descobrir a pedra, e ele contratou algum contrabandista para poder pegar a pedra e levar lá para os Estados Unidos. E essa pedra chegou lá naquela joalheria, né? Foram assaltantes aleatórios que invadiram e que a pedra foi pega pela polícia. Então a pedra agora foi levada para o museu. E aí Maxwell Lord viu que a carga dele, que estava sendo transportada, estava sendo contrabandeada, foi resgatada pela polícia. E aí ele falou, tá lá no museu, eu vou procurar quem é que tá com essa pedra para poder pegar para mim. E por isso que ele foi atrás de Bárbara. Então eu senti que a aproximação dos dois foi bem natural, porque Bárbara, ela viu um cara que estava interessado por ela e que ela se sentia confortável com isso, porque ninguém nunca tinha ficado interessado por ela, só que o cara queria a pedra. Então, pra mim, também dá naturalidade. Só uma coisa que eu fiquei um pouco confuso na hora é que na cena que eles vão pro escritório, parece que ele pega assim escondido e eu falei, não é possível que Bárbara não vai ter visto isso, não vai sentir falta da pedra. Mas depois, mais na frente do filme, ela fala que ela entregou e que ela deixou ele levar a pedra, porque ele tinha um amigo que ia fazer análise lá. Então vocês veem que tem muita coisa no filme que dá a impressão de ser uma coisa forçada, que dá a impressão de ser uma coisa falsa, que muita gente não gostou do filme por causa disso, mas que se você parar para poder pensar, na realidade o próprio filme se conserta de alguma forma, sabe? E é por isso que eu tolerei vários erros, porque o filme vai se consertando ao longo dele. Não todos, é óbvio, mas ele vai, na maioria, que eu vi muita gente reclamando, ele mesmo se conserta em uma cena lá no futuro, só pra vocês estarem ligados mesmo, que o filme não é tão ruim quanto parece. Enfim, criei um parêntese enorme aqui. Voltando pra Maxwell Lord, depois que ele consegue a pedra que ele pega com Bárbara, ele pega os desejos e qual é a primeira coisa que ele queria fazer desde o início? Era ter o petróleo, era ter sucesso. Então ele vai lá na empresa de Simon Stagg, que inclusive foi uma das surpresas muito grandes. Daqui a pouco eu vou falar sobre Simon Stagg. Mas ele primeiro queria resgatar a empresa dele, que era a Black Gold, a Ouro Negro. Aí depois ele pensou, o cara que tá mais famoso, que tem o maior petróleo no mundo inteiro, é o cara que tá lá no Egito. Eu vou pra lá. E aí você vê que ele vai seguir na trajetória de acordo com os sonhos que ele tinha desde o início do filme. Então eu gostei muito disso, soou cada vez mais natural pra mim. Aí ele foi, descobriu que o cara não tinha petróleo e aí teve aquela cena lá com Mulher Maravilha, né? Depois, o que ele vai fazer depois que ele já conseguiu ter sucesso na empresa? Ele voltou e ficou fazendo desejo para as outras pessoas. Então é uma coisa assim que ele queria mais e mais e mais, mas que para ele tinha conseguido aquilo que ele queria. Até o ponto que ele descobriu que a saúde dele estava sendo prejudicada. Então ele falou, opa, calma aí, eu tenho que consertar minha saúde. Foi quando ele percebeu que já tinha realizado o desejo de muita gente naquele círculo, né, de conversa que ele tinha. Ele falou, eu preciso alcançar mais pessoas. E aí ele pensou, estou em Washington DC, eu vou falar com o presidente, né, tem um poder para isso. Aí ele resolveu falar ao presidente, aconteceu toda a história, depois ele descobriu que tinha um satélite que podia pegar coisa do mundo inteiro. Então, pra mim, é um cara que foi cada vez consumido pela cobiça, pela ganância, e pra mim fazia sentido com o que ele queria naquela hora, até que ele percebeu que aquela ganância dele estava prejudicando a saúde e também a segurança do filho dele. E eu vi algumas pessoas reclamando que a Mulher Maravilha vai salvar o cara no discurso. Não. E eu vou defender um pouquinho isso, tá certo? Eu vou defender um pouquinho o terceiro ato, o porquê que eu não achei que foi tão ruim assim. Então bora lembrar que teve um terceiro ato. Diana chegou lá para tentar derrotar ele. E aí ele estava realizando os desejos com o satélite, transmitindo, e ela não conseguiu derrotar. Ele não estava atacando diretamente ela, ele não queria machucar ela. Ele só queria afastar e não fazer com que ela impedisse ele. O que pra mim bate direitinho com as motivações do personagem. Eu gostei disso. Mas Diana estava motivada a acabar com isso. Então ela fez um discurso, mas não foi por causa do discurso. Repara no filme, eu assisti 3 vezes o filme. E não foi por causa do discurso que ela derrotou ele. Foi por causa do menino, por causa de Alistair, o filho dele. E eu acho que muita gente não gostou desse terceiro ato porque realmente não ficou nada muito claro. A questão de realizar desejos. Por exemplo, uma pessoa desejou armas nucleares, isso causou uma guerra.
Mas será que não teve ninguém que desejou paz mundial? Uma pessoa desejou a morte do outro, mas será que ninguém desejou saúde para todo mundo? Sabe? O filme não explicou muito bem essa questão de desejos que se contradizem, que se chocam. O que acontece com ele? Por que Maxwell Lord simplesmente não desejou, quero que meu filho fique salvo? Sabe, são coisas assim que não explicam muito bem o filme, que deixam aberto, realmente é uma falha absurda explicar quais são as regras de desejos e trocas que tinha. Só que eu gostei muito de que foi quando o Maxwell Lord se tocou que o filho dele estava em ameaça por causa das consequências das ações do cara, que aí ele falou, não, eu preciso, e ele renunciou todos os desejos. E como ele era a pedra, ele tinha realizado o desejo das galera do mundo inteiro. Então, assim, o filme deixou em aberto se todo mundo realmente renunciou o desejo e por isso que o mundo se consertou de onde estava, ou então se foi, na realidade, Maxwell Lord que obrigou todo mundo a renunciar ao desejo. Você entende? Por exemplo, vou tentar explicar agora em relação a Bárbara. Tem uma cena que Bárbara, ela se destransforma, né? Mostra ela olhando pro pôr do sol, só que a gente não vê ela dizendo, eu renuncio o meu desejo. A forma que ela tava era de leopardo. E aquele não era o desejo dela. O desejo dela tinha sido de virar que nem Diana, ficar com os poderes. O desejo de virar leopardo era, na verdade, de Maxwell Lord. E teve algumas pessoas que acharam que Bárbara tinha renunciado ao desejo dela. Só que a gente não viu isso. Então, assim, eu não sei realmente explicar se Bárbara chegou a renunciar ao desejo dela de recuperar a bondade e abrir mão dos poderes que ela tinha ganhado. E foi realmente uma coisa que deixou em aberto e que ficou um pouco confuso. Porque realmente fica muito utópico e por isso que muita gente não gostou do filme. Foi a Mulher Maravilha fazer um discurso e ela simplesmente convencer o mundo inteiro a abrir mão. Se tivesse uma pessoa que tivesse doente, tivesse com câncer e desejasse se livrar da doença, sabe? Então, assim, e deu margem para muitas interpretações e várias interpretações foram ruins, por isso que muita gente reclamou disso. E uma coisa que eu gostei bastante foi a explicação do poder do laço, porque quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que a questão do laço envolver a perna de Maxwell Lord era ele tá sendo comovido e sentir o que Diana sentiu e por isso renunciar. Só que, na verdade, foi a questão da visão que ele teve de Alistair. Diana explica algumas cenas atrás para Steve que o laço não só obriga a pessoa a dizer a verdade, mas também faz ela enxergar. Então, assim, já que o laço tem o poder das visões da Raven, ele consegue fazer as pessoas enxergarem alguma coisa específica. E foi o que Diana fez. Pelo que eu entendi lá na cena final, quando Diana faz esse discurso, a luz, ela fica amarela. Então eu acho que todo mundo estava enxergando sua própria verdade e vendo que a desvantagem era maior que a vantagem. Então talvez, mesmo se todo mundo tivesse renunciado ao desejo, talvez o poder do laço da verdade tenha feito as pessoas enxergarem isso e falarem realmente, isso aqui não é melhor pra mim não, o melhor é como estava antes. É uma explicação para eu confesso que é uma explicação para defender um pouco o filme deixa essa margem, mas que pra mim faz sentido e eu prefiro pensar dessa forma, porque assim eu gosto mais do filme, sabe? Eu prefiro ter mais um filme que eu gosto do que mais um filme que eu não gosto. Agora essa questão do poder do laço eu achei bem interessante, porque lá no primeiro Mulher Maravilha tem uma cena que Ares usa o laço para fazer Diana ter uma visão. Então, assim, é um poder que a gente já tinha visto no primeiro filme, mas que só foi explicado nesse. Então eu gostei que os dois filmes estavam meio que em sincronia, sabe? É como se a gente visse uma coisa, mas não entendesse muito e só entendesse agora. E nesse filme foi com o poder do laço que a gente pode ter uma visão de Astéria. E bora agora falar sobre as surpresas que eu encontrei nesse filme. Como eu já falei, a Astéria eu amei muito, principalmente por ela ter sido uma guerreira amazona, interpretada por Linda Carter. Então ela, no final do filme, na cena pós-crédito, ela fala, já faço isso por muito tempo. Então, assim, faz sentido com a personagem e também com o papel de Mulher Maravilha que ela teve na série dos anos 80, sabe? Então isso eu gostei bastante. Outra surpresa, como já falei foi a aparição de Simon Stagg, um personagem que apareceu nos jogos do Batman Arkham Knight e também lá no desenho da Liga da Justiça. Quando eu vi esse cara, tava... A primeira cena, né, que ele aparece, tava Maxwell Lord conversando com ele, e aí ele falou, Simon, me dê mais um tempo. Eu falei, Simon, será que é Simon? Aí eu não lembrava do nome dele, mas quando eu olhei pra cara dele, eu falei, essa sobrancelha grossa e preta, com o cabelo branquinho, esse é Simon Stagg. E aí depois, no futuro, algumas cenas depois que ele vira pega-pedra, né, Maxwell Lord vai lá nas empresas Stagg, e eu falei, caramba, não acredito que eles fizeram isso, achei muito legal, é um personagem que a gente já viu nos quadrinhos e também desenho animado, então eu gostei bastante.
dessa participação especial que o filme teve. E outra surpresa, não era nem surpresa, né? Era só uma expectativa que eu tinha, era que tivesse o Jato Invisível no filme, só que o que eu imaginava era que seria o quê? Bruce Wayne ia dar um jato pra Mulher Maravilha, que tinha camuflagem, tipo da SHIELD, sabe? E na realidade não, na realidade foi algo do poder dela e que pra mim faz sentido. Mulher Maravilha é filha de Zeus. Zeus tem o poder de criar uma barreira que deixa invisível, ninguém enxerga, ninguém escuta nada que tá dentro da barreira. Então pra mim fez sentido isso, ela ter esse poder. Que nem ela tem poder do raio, ela tem poder de voar, que eu vou falar também sobre isso. Então eu gostei muito dessa ideia que eles tiveram de ser uma coisa dela. Então não precisa ser aquele jato específico. Ela pode pegar qualquer jato que ela quiser e transformar em jato invisível. Então isso torna uma coisa muito menos de uma tecnologia do Batman, que era o que eu imaginava que seria, e torna algo mais a ver com Diana mesmo, em sua essência. Isso eu achei que foi uma ideia genial que eles tiveram, que eu gostei muito. Outra ideia que eles tiveram que eu achei genial foi relacionar o poder de voar dela, de Diana, com o talento de Steve. Eu já tinha essa expectativa dela voar, mas quando tava naquela cena com os fogos de artifício, ela tava conversando com o Steve e ela fala algo mais ou menos assim, sempre pra mim, era sempre isso que representava, esse é o seu dom. E quando eu me toquei que o voar ia representar Steve, velho, meu coração se partiu. Eu falei, parabéns, Patty Jenkins, você teve uma ideia genial. Porque agora, todo momento que eu vejo Mulher Maravilha voando, eu vou lembrar que aquilo pra ela representa o dom de Steve, uma pessoa que ela amou muito. Então vai ser meio que uma maneira de lembrar, sabe? De ter a memória dele dentro do coração dela. Isso eu achei, nossa, lindo demais. Gostei muito. A cena que ela tem que renunciar. Velho, ela não quer nem olhar, ela fala, tipo, eu nunca mais vou amar de novo. E ele fala, eu já não tô mais aqui. Aí ela vira e ela vai andando assim na rua e escuta de longe ele falar algo mais ou menos, tipo, eu te amo. Ela fala, eu também te amo, eu abro mão do meu desejo. Velho, foi linda demais. Essa sensação que eu tive assistindo o cinema. Porque era uma coisa que ela precisava abrir mão, ela sabia que não estava de verdade. Talvez seja por isso que eles colocaram ela no corpo de outra pessoa. Foi uma coisa que dava pra poder dar uma discussão muito legal. Imagine se o filme abordasse isso dentro do filme mesmo, tivesse essa discussão moral, se Diana deveria ser egoísta e roubar a vida de uma pessoa para ter o namorado dela, sabe? Tipo, era um potencial absurdo que tinha e que a maneira como eles fizeram acabaram ignorando muito essa parte. Por isso que eu acabei também ignorando essa questão de Steve voltar no corpo de uma pessoa. Mas enfim, toda a construção no momento eu achei muito bonito. Eu gostei muito de ver ela voando. Só teve duas coisas estranhas nesse momento, que foi ela conseguir usar o laço para pegar no avião, o que pra mim não fez muito sentido. De novo, aquela questão da física, né? Não foi muito bem pensado a física. Imagina ela lançar um laço, tipo, ia arrancar a porta do avião, sabe? Com a força dela. Ela podia derrubar o avião se ela quisesse. Foi uma coisa que eu achei muito estranha. E também uma coisa que a gente viu no trailer foi ela, de novo, parecendo Homem-Aranha, né? Ela lançando o laço no raio. Mas depois eu entendi, poxa, ela é filha de Zeus. Ela tem o poder de controlar o raio. Até por isso que ela não foi eletrocutada na cena final com Mulher Leopardo. Mas ela conseguia pegar o raio na mão. A gente viu o Ares pegando o raio na mão, então pra mim fez sentido ela conseguir materializar o raio a ponto de usar o laço. Enfim, é uma coisa estranha, mas que faz sentido, sabe? E o filme tem vários outros detalhezinhos, só que o que eu mais gostei foi a mensagem do filme, sério. É um filme que dá pra... eu vou lembrar por muito tempo, porque ele tem uma mensagem muito bonita sobre você ter um desejo, mas ter uma consequência. E, tipo, a vida é assim, sabe? Eu achei muito legal essa discussão que o filme trouxe. Só que uma das coisas que mais me deixou chocado, que eu até falei, era relacionar a mensagem com a pandemia. E aí eu me toquei que, tipo, a gente tá na pandemia, a gente não deve se aglomerar, não deve ver os amigos, deve evitar ver os familiares. Só que, assim, é muito difícil para as pessoas cortar a relação com o mundo, sabe? Porque realmente o ser humano, ele precisa de ter um social, que nem a barra do T-Sims na pandemia, a barra do T-Sims de social de cada pessoa tava no vermelhinho. E aí a galera sente muita falta disso. Meu pai sente muita falta disso.
Então, eu me toquei que as pessoas têm um desejo de se confraternizar, vai ter fim de ano, a galera vai lá, se reúne, faz uma festa, tem um aniversário, ela não quer passar em branco e se reúne. Só que, tipo, isso tem a consequência, e a consequência pode ser a vida das pessoas. Então, eu achei que a mensagem do filme tinha muito a ver com o momento atual, e se não fosse a pandemia, ia continuar tendo, porque tudo na vida da gente tem consequências. Assistindo o filme, eu realmente me envolvi muito. Eu entendi que nem a tia dela fala que trapacear é errado, e a gente tem que reconhecer a verdade. E a verdade é que a gente não deve estar aí furando quarentena pra pouca coisa. É óbvio que depois de um ano as pessoas tendem a furar mais, mas se você puder, evite, fique em casa. Eu fui pro cinema, mas assim, não comi pipoca. Eu fui, acho que, das poucas pessoas no cinema que foi pipoca. Então, mesmo se você sair, tenha consciência de que você está num lugar que você pode se contaminar e evite ao máximo tirar a máscara, evite ao máximo estar se aproximando das pessoas, porque realmente isso tem consequências grandes. Se você vai sair de casa, toma as precauções devidas, porque assim a gente vai conseguir passar por isso o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a paciência de vocês, de ter escutado tudo que eu falei, porque realmente o filme tem muitas coisas. Talvez eu faça alguma live, alguma coisa assim, comentando sobre o filme detalhe por detalhe, assistindo com vocês. Eu vou ver quando é que, de alguma forma, de fazer isso, porque eu quero realmente comentar o filme inteiro, cena por cena, e assim a gente conseguir fazer um negócio bem legal. Lembre de deixar nos comentários o que é que vocês acharam do filme. Se você não gostou, pode falar. Só que assim, não venha com raiva. Foi o pior filme da minha vida. Tipo, fale as coisas que você não gostou pra poder realmente entender qual foi os erros e a gente conseguir ter uma conversa melhor. E se você gostou do filme, também fale o que foi que você precisa dizer. Eu amei esse filme. Mas diga qual foi as coisas que você gostou, que assim eu acho que a gente vai enriquecer ainda mais nossa discussão. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.